Graça e paz do Senhor Jesus, amém, meus irmãos? Que bom, estamos aqui com tanta alegria, realmente é a realização de um sonho, a Escola de Pastores para o nosso ministério. Então nós queremos dar as boas-vindas a cada pastor, a cada pastora, a cada líder que se deslocou. Conheci aqui na entrada nosso pessoal lá da Argentina. Fiquei tão emocionado, olha só a disposição, a dedicação desses irmãos, saíram da Argentina para estar conosco, irmãs lá de Macapá, olha isso, querido, nosso ministério, na realidade, eu já tenho percebido isso há alguns anos, tenho certeza que essa convicção também está no coração dos nossos apóstolos. A grande verdade, irmãos, é que o Ministério Luz para os Povos hoje é um ministério de alcance global, é um ministério de alcance mundial, a nossa relevância tem sido de fato transmitida a muitas nações. Isso é algo que nós não podemos perder o foco e nem tirar os olhos disso. Por isso, quando você carrega a identidade do Ministério Luz para os Povos, não pense apenas na sua localidade, na sua igreja local, na sua cidade, mas você é referência para a nação brasileira, você é referência para nações. Isso é tremendo. E eu creio de fato que este dia, o dia de hoje, o dia de amanhã na Escola de Pastores, é como um tempo de renovo para nós, é como um tempo de, digamos assim, de enxerto de algumas verdades, de algumas ideias, de alguns conceitos, é um tempo de aprimoração. Na verdade, é um dia da visão, onde nós estamos ouvindo nossos líderes, estamos sendo edificados, né? E é um dia que é muito importante. E o tema dessa escola de pastores, a meu ver, foi, sabe, aquele tiro na mosca, aquele tiro no alvo certo, igreja excelente. Não há nada mais importante para nós do que edificarmos igrejas excelentes. Estamos nesse grande desafio há anos, nós estamos, eu e Disneia, lá em Uberlândia, há 20 anos, com esse propósito, e buscamos, ouvimos, estudamos, aprendemos, fazemos o que é possível, o que não é. Para quê? Para que a igreja se torne excelente. Eu sei que esse é o coração de cada um dos irmãos, por estar aqui, por estar se dedicando todos os dias na sua localidade, na sua vida de oração, na sua vida de entrega, e tudo isso nos remete justamente àquilo que é o padrão dos homens de Deus que fizeram história. Porque a grande verdade, irmãos, é que nós não estamos aqui para viver ou para edificar ou para construir algo insignificante, algo passageiro. Deus nos chamou para o maior projeto de vida do universo, que é edificar a igreja. Então vamos edificar igrejas excelentes para a glória do Senhor. E uma igreja excelente é fundamentalmente definida pelo perfil do seu líder, pelo perfil do pastor, pelo perfil da pastora, pelo perfil da equipe de liderança. Nós sabemos que não dá para fazer nada sozinho. E tudo isso me traz à memória a vida do nosso amado Davi. O apóstolo começou a falar de Davi e algo que me chamou muito a atenção é justamente esse perfil de Davi. Nós muito falamos do Davi guerreiro, do Davi conquistador, do Davi que derruba Golias, do Davi que derruba ursos, do Davi que derrubou leões. Ok, glória a Deus. Mas Atos 13:36 diz justamente que Davi, tendo servido Davi ao Senhor na sua geração, cumpriu o seu propósito. Davi foi um homem que, mesmo vencendo, mesmo sendo um adorador, ele escolheu servir. E essa palavra, servitude, essa palavra que nos remete a cumprir o ministério de Jesus, que foi tão notória na vida de Davi como um servo da nação de Israel, como um servo daqueles homens que estavam lá com ele na caverna de Adulão, em 1 Samuel 22, foi o que definiu o seu sucesso, foi o que definiu o seu ministério bem-sucedido. E nesse sentido, então, nós podemos pensar que o nosso desafio continua sendo aprender a servir e aprender a influenciar pessoas para também servirem, porque o ministério é um grande ato de serviço, de um serviço recheado de amor, de um serviço recheado de paixão, e é sobre isso que eu quero falar nesta manhã. Ministérios de voluntariado. Ministérios de voluntariado é um tema extremamente atual, muitas igrejas relevantes no Brasil e no mundo estão trabalhando esse tema com muita intensidade, e nós como ministério já vivemos isso. Nós crescemos, nós nascemos com essa visão, com essa identidade. Talvez não tivemos a fala tão intensa durante tanto tempo,
porque sempre frisamos muito o ensino da palavra, a vida no Espírito, a transformação da alma, o caráter de Cristo, o discipulado, que são marcas inerentes a nós, recebemos isso, esse é o nosso DNA, e sempre servimos através dos grupos familiares, através de missões, porque, queridos, se nós formos olhar a história do ministério, eu tive a honra de mandar um pequeno vídeo para o nosso querido pastor Rubens Crispe, a nossa pastora Gilda, que completaram 25 anos de ministério lá em Tumbiara, uma igreja linda, uma igreja preciosa, e que nasceu debaixo da veia missionária do nosso ministério. E quantas igrejas foram plantadas assim, lá em Rio Verde, lá em Piracanjuba, lá em Moçâmedes, lá em Bom Jesus, sabe? Um projeto missionário que poucas igrejas no Brasil, sinceramente, eu nem sequer conheço uma igreja no Brasil que tem um projeto missionário e que já investiu tanto em missões como o nosso. Seja no Brasil, seja no exterior, enfim, nós já somos uma igreja de servos, nós já somos uma igreja de voluntários, nós já estamos edificando isso. O que, na grande realidade, nós precisamos entender também é que às vezes precisamos de atualizações. E a escola de pastores sempre será um tempo de atualização, um tempo de implementação. Ah, mas eu preciso mudar tudo que eu estou fazendo. Não, nós não estamos aqui para dizer que ninguém tem que mudar nada do que está fazendo, mas que precisa sim melhorar sempre em tudo que estiver fazendo. Por quê? Porque nós queremos uma igreja excelente. Quantos querem uma igreja excelente? Tenho certeza, eu vejo no Facebook, eu tenho muito dos irmãos, tenho no Instagram, e eu vejo o Bispo André lutando por uma igreja excelente lá no Bueno, lá em Fernandópolis, que passamos por uma perda grande. Vejo nosso querido Bispo Luiz lá em São Luís do Maranhão, buscando uma igreja excelente. Bispo Ronaldo nas suas postagens constantes, intensas e edificantes, buscando uma igreja excelente. Bispo Samuel, Bispo Jairo, Pastor Ivanilson, enfim, queridos, todos nós estamos buscando uma igreja excelente. Esse é o nosso coração. E é por isso que nós não podemos nos permitir contaminações. Não podemos nos permitir sabotagens. Às vezes vem situações que tentam nos tirar do foco. Às vezes ficamos olhando para outros ministérios, olhando para pessoas que às vezes prosperam, crescem, e às vezes não alcançamos tudo aquilo que sonhamos. Mas a grande verdade, queridos, é que estamos em desenvolvimento, estamos em construção, estamos em crescimento. Essa é a nossa realidade e não podemos perder os princípios e valores que norteiam o nosso ministério, que norteiam a nossa vida, que regem. Não vamos negociar conceitos, princípios e valores. Eu quero tratar de alguns aqui muito rapidamente, antes de entrar aqui na palavra, apenas como uma breve introdução. Eu quero trazer à tona de novo no nosso ministério algo que já é latente, mas a ênfase na paixão, a ênfase no amor, a ênfase na intensidade por Deus e pelas pessoas. Porque, queridos, não há como edificar uma igreja excelente, não há como cumprirmos e andarmos o tema da nossa conferência, que é um só propósito, se não houver realmente um amor latente, intenso, sabe, forte pelas vidas que estão ao nosso lado. E o nosso alvo não é apenas o nosso rebanho, mas eu entendo que Deus está hoje nos unindo como um ministério que realmente anda junto. Um só coração, uma só fé, um só propósito, um só batismo, com uma paixão intensa. Essa pessoa que está do seu lado foi escolhida por Deus para estar junto de você, seu pastor auxiliar, seu discípulo, seu líder, seu discipulador, enfim, nós somos um time, nós somos uma equipe, o Dream Team do Senhor para esses dias. Tenho certeza disso. Quando Deus olhou para você, quando Deus escolheu você, assim como escolheu a mim, como escolheu a nós, Ele estava pensando nos dias de hoje. Sabe por quê, irmãos? Nós somos a resposta para essa geração. Nós somos a igreja do século 21. Obrigado, pastora. Pensa essa pastora, o tanto que ela é inspiradora. Fico vendo lá os videozinhos dela. Ela é atleta demais. Daqui um dia vai virar uma... Não tem o Iron Man? Vai ter a Iron Girl, né? Que é isso? Vai ser triatleta. Enfim, estamos todos buscando excelência. Queridos, e a excelência, ela começa com a paixão. O desejo de fazer o melhor para o Senhor, para a minha igreja local, para o nosso ministério, com paixão, com intensidade e algumas coisas que nós não podemos tirar o foco. Primeira coisa, nós não queremos perder ninguém. Lá em Uberlândia eu não quero perder ninguém. Mas nas nossas igrejas também, Tuiutaba, Frutal,
franca, não queremos perder ninguém. E não podemos ter esse entendimento sem que haja compreensão de que sempre lidaremos com pessoas difíceis, complexas, pessoas cheias de traumas, de feridas, mas não importa. A questão é que Jesus nos deu a missão, o chamado, o propósito de cuidar e cuidar bem, de cuidar e cuidar com amor. Por isso nós não vamos perder ninguém. Nessa escola de pastores, nesta conferência, nós vamos estabelecer isso como uma aliança ministerial. Não queremos perder ninguém. Sabe por quê? Às vezes eu converso com o apóstolo, a gente muito fala, e às vezes eu ouço dele, quantas igrejas em Goiânia já foram abertas? Ele fala, eu vou em todo lugar e tem gente que eu batizei. Eu vou em todo lugar, em qualquer lugar que eu for, tem gente da Luz para os Povos. Queridos, lindo e maravilhoso. Mas por que essas pessoas não continuam sendo luz para os povos? Não vamos mais permitir que os nossos discípulos e membros vão para a igreja A, B, C, D. Mas não tem problema, é o reino de Deus. Ok, mas é o nosso rebanho, são os nossos filhos espirituais, tem o nosso DNA, então não queremos perder ninguém. Quantos dizem amém? Uma igreja excelente trabalha para não perder ninguém, em nome de Jesus. E por isso nós vamos continuar crendo no discipulado, lutando pelo discipulado, um a um, coletivo, andando junto, relacionando, discipulado efetivo, discipulado que faz diferença. Por quê? Porque essa é a nossa visão. A nossa visão ministerial são células e discipulado. Célula continua sendo o nosso estilo de vida. Células que são, na realidade, grupos de crescimento. A célula não pode ser simplesmente um ajuntamento. A célula é para ser um grupo de crescimento espiritual, de crescimento emocional, de crescimento relacional, porque as pessoas vivem numa solidão tremenda. Célula é lugar de edificar família, então a célula é um grupo de crescimento. Estava acompanhando algumas postagens do bispo Jonatas na Luz TV e assisti lá ele falando sobre as células por grupo de interesse. Achei tremendo, mano. Vou levar a chancela lá para Uberlândia. Logo, logo vamos estar abrindo células nesse sentido também. Recomendo aos irmãos assistirem o canal Luz TV e estarem antenados com tudo que está acontecendo ali na nossa igreja sede. Muito tremendo. Célula é grupo de crescimento. Não, mas é só para a gente orar, interceder. Não, vamos crescer, ganhar vidas, pastorear vidas, discipular vidas, mas levá-las a um crescimento. Crescimento em todos os sentidos. Por isso, nós não podemos perder esses princípios e valores que são inegociáveis, associados a quê? A um poderoso espírito de fé. Irmãos, nós somos um ministério de fé. A vida do nosso apóstolo, a vida dos nossos bispos, dos nossos pastores. Não há uma igreja do Ministério Luz para os Povos que não tenha sido edificada sobre o firme fundamento da fé. Fé genuína, fé que foi semeada, fé que foi ousada, fé para comprar terrenos, construir prédios, levantar propósitos, campanhas, batismos. Irmãos, às vezes eu fico olhando para a nossa história, já fizemos coisas tremendas. Batismo dos 1000 na Praça Cívica, alguns anos atrás. Coisas impressionantes. Igrejas, têm feito diferença em todos os lugares onde estão. O Bispo Henrique, lá em Anápolis, fez recentemente um seminário de libertação que foi para mais de 700 pessoas. E impactando a sua cidade. Cada uma aqui tem vivido um espírito de fé. Parece que as coisas são difíceis, são complicadas, mas quando se aplica a fé, as portas se abrem. O mover se estabelece, por isso é inegociável para nós. O espírito de fé vai nortear, conduzir e vai mover em unção o poder e as virtudes que nós necessitamos. Por isso, nós temos tudo. Sinceramente, irmãos, eu ouso dizer que nós temos todos os recursos necessários para sermos uma igreja excelente. A grande realidade é que às vezes a gente ou se diminui, ou olha para a grama do vizinho, para o pasto do vizinho que parece estar mais verde, né? O mito da grama mais verde que está do lado de fora. Isso não é verdade. Neste ministério, nesta liderança, na vida dos nossos pastores, nós temos corações rendidos ao Senhor, de homens e mulheres que amam a Jesus e que querem uma igreja excelente, que querem um ministério excelente. E por isso eu quero dizer para você hoje, em nome de Jesus, a sua igreja é uma igreja excelente. E você cada vez mais vai procurar desenvolver essa realidade, buscando ferramentas, buscando aprendizado, buscando networking, buscando referências. Não há problema nenhum nesse sentido. O que é fundamental
é mantermos o foco. O nosso foco de unidade, de amor, de lealdade é inegociável. Isso é algo que nós não abrimos mão. Lealdade, aliança, fidelidade, esses são valores inquestionáveis. Por isso, com esse entendimento, nós temos a condição, então, de perceber ministérios e voluntariados, que é o nosso PowerPoint que está ali preparado. Quero falar de algumas coisas, mas o tempo é bem limitado. Eu não quero ultrapassar 1 minuto sequer. E quero ser pontual em algumas coisas, justamente porque hoje nós, com essa cultura da excelência, nós vamos precisar de muitas pessoas para trabalhar. A excelência nunca é exercida dentro de uma igreja, de um ministério, por uma pessoa apenas. Por quê? Vamos pensar um pouquinho na dinâmica do culto. Quem é pastor titular sabe disso e sempre passa isso para a sua equipe, mas vamos pensar na dinâmica de um culto de celebração. A quantidade de pessoas envolvidas. Pensa comigo, você precisa ter um staff, né? Uma equipe, um grupo de pessoas, diáconos, você precisa equipe de louvor, você precisa equipe de crianças, você precisa de um bom ministério de intercessão, você vai ter que ter, claro e evidente, pessoas que vão trabalhar com a parte financeira, você vai precisar de um tesoureiro, enfim, há um grande contingente de pessoas envolvidas em um culto. Por isso, nós precisamos pensar que o culto de celebração é o nosso cartão de visitas. Deixa eu te contar algo. Hoje as pessoas elas estão buscando qualidade e excelência. Quando a pessoa vai no seu culto pela primeira vez, no meu culto pela primeira vez, lá em Uberlândia, ao lugar onde você está, elas querem ver excelência. Então, hoje em dia, está ficando assim muito difícil de você fazer as coisas de qualquer jeito. Por isso, você tem que pensar no culto antes dele acontecer. Pensar em como vai ser o louvor, pensar em que músicas serão cantadas. Lembre-se, nós estamos em que século? Nós somos a igreja de que século? 21. Então é tempo de nós entendermos o que é a contemporanização. Nós estamos vivendo numa época em que nós precisamos estar sendo práticos, compreensíveis em relação à realidade atual. Hoje, queridos, o mundo é dinâmico, o mundo é todo conectado. O mundo ele está em evolução constante. E não dá para pensar a igreja, viver a igreja com a cabeça do século XX ou até do século XIX. Glória a Deus pelos nossos patriarcas, glória a Deus pelos moveres dos séculos passados, mas nós somos os homens e as mulheres de Deus para trazer o mover do Senhor sobre esta geração. E para isso, Deus tem nos dado uma graça, Deus tem nos dado visão, Deus tem nos dado palavra para esse tempo. Deus quer nos usar hoje. Então nós precisamos entender sobre mídia, sobre comunicação, nós precisamos entender sobre redes sociais, nós precisamos entender a necessidade de atualização. Queridos, viver, o que está sendo vivido nos dias atuais. Não, vamos deixar o mundo entrar na igreja. Em nome de Jesus, não tem essa crença limitante, esse pensamento tão pequeno. Queridos, as pessoas precisam vir para a igreja e nós vamos abrir estratégias, recursos e vamos fazer qualquer coisa, menos pecar, para ganhar almas e cuidar bem delas, para que elas tenham de fato o encontro de um relacionamento intenso com o Senhor Jesus. Por isso, nesta manhã, eu quero sim ser muito prático nessa ministração, porque se você não tiver com foco e com entendimento de que sozinho você não consegue, e de que se não for para ser excelente, se não for excelente, sabe o que vai acontecer? As pessoas não vão gostar, as pessoas não vão voltar, e as pessoas vão ficar sempre em crise. Não sei se você já esteve ou se você já passou por tempos na sua igreja em que parece que você estava vivendo crise ministerial. Uma insatisfação sem fim, um sofrimento, uma coisa assim que não tem alegria, que não tem paz, aquela coisa sofrida. E sabe por que isso acontece, irmãos? Justamente porque nós não estamos acertando o alvo. E o alvo é edificar uma igreja excelente, onde não fazemos nada, absolutamente nada sozinhos. Nós teremos equipes de louvor que se submetem e que, de fato, estão com o foco de trazer a glória de Deus para o culto, sendo que são, sim, integradas à liderança da igreja através do pastor. Por isso, pastor, pastora que está aqui, é hora de você abrir a visão para a sua equipe de trabalho ser excelente. Ministério de louvor excelente. Ministério de crianças excelente. Hoje nós
Não podemos ter igrejas que não tenham um trabalho infantil excelente. Os pais estão procurando. Pense nisso. Uma pessoa, quando está procurando a sua igreja, nós temos que pensar na igreja para os que estão chegando, ok? E aí os que estão chegando, eles querem ter ali um certo cuidado para com seus filhos, e eles avaliam muito. E hoje, pais estão escolhendo igrejas em função do trabalho que as crianças estão sendo educadas e edificadas. Por isso nós precisamos de um ministério infantil excelente. Precisamos sim de células excelentes. Precisamos sim de cultos excelentes. E é isso que Deus tem para nós e está abrindo a nossa visão. Por quê? Porque aí de fato nós vamos cumprir o nosso chamado de sermos luz e de alcançarmos todos os lugares onde o Senhor tem nos dado a promessa. A promessa não morreu. A promessa permanece viva. Quantos se lembram de uma palavra profética, apostólica, liberada sobre a vida do nosso apóstolo Sinomar, de 10% de cada cidade estar de fato debaixo da nossa liderança, do nosso cajado? Quantos se lembram disso? Glória a Deus! Vocês creem que essa palavra permanece viva e eficaz, irmãos? Eu creio nisso. O apóstolo crê nisso. Por isso nós precisamos então desenvolver as estratégias necessárias para alcançar essa promessa. Como? Vivendo ministérios saudáveis, vivendo ministérios fluentes, vivendo ministérios participativos e fundamentados no voluntariado, cuja base é o amor e o serviço. Davi serviu a sua geração. Eu e você somos chamados para servir essa geração. Então eu quero ler alguns textos só para trazer aqui um entendimento de que é tempo de nós desenvolvermos a cultura do voluntariado. Porque essa cultura, o primeiro texto, vamos ler rapidinho aqui, justamente para a gente entender esses conceitos. O texto de Lucas, Mateus 6, vai falar que nós estamos sendo chamados nesses dias para implantar a cultura de Deus, que está no céu, na terra. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estais no céu, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. A vontade de Deus já está feita no céu, falta ser feita aqui na terra. Quem será o instrumento do Senhor para trazer a vontade de Deus sobre a face da terra? Eu e você. E eu e você vamos descobrir qual é a vontade de Deus. Será que nós estamos querendo, como que montar um quebra-cabeça para descobrir a vontade de Deus? Mas a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. A vontade de Deus é que todo homem chegue ao pleno conhecimento da salvação. Então, a vontade de Deus para você é ganhar o maior número possível de pessoas, discipular com muita qualidade o maior número possível de pessoas e continuar fazendo isso até o dia da vinda do Senhor. Essa é a vontade de Deus. Por isso nós temos então um desafio: mudar a cultura das nossas cidades. É não nos deixarmos influenciar por princípios e valores mundanos, claro, manter a essência da fé, da palavra, da santidade, do caráter, do temor, mas entender que os valores e os princípios do reino precisam influenciar o mundo lá fora. O mundo lá fora carece de mim e de você. Assim, brilhe a nossa luz diante dos homens. Não se pode colocar a luz tampada, é tempo da luz brilhar. E o Senhor nos chamou para sermos luz. Nossa identidade é sermos luz. Não tem outra identidade para mim e para você. Eu sou luz, você é luz. Agora pensa numa lâmpada. Imagina uma lâmpada. Pensa em duas lâmpadas na sua mão. Uma queimada e uma em perfeito funcionamento. Qual está de fato cumprindo a vontade de Deus? Aquela que está em perfeito funcionamento. Como que eu estou em perfeito funcionamento? Vivendo debaixo da graça e da misericórdia do Senhor, andando em lealdade, andando em santidade. Mas infelizmente, sabe o que eu vejo hoje? Pelo menos em algumas das nossas igrejas locais, temos muitas lâmpadas, mas muitas estão queimadas, apagadas, desligadas, sem manifestar o brilho da glória da presença do Senhor. E hoje o Senhor está nos trazendo aqui, nesta conferência, para reacender todas as nossas lâmpadas em nome de Jesus. Para cada igreja local ser um verdadeiro farol, um verdadeiro luzeiro aonde o Senhor te plantou. Essa é a sua missão saindo desta conferência. E é por isso, então, nós podemos avançar aqui em 4 princípios apenas. Quero falar deles rapidamente. Número 1, pode passar os slides. O primeiro slide é que, na cultura do voluntariado, eu sou chamado a amar mais Deus e as pessoas
muito mais do que a mim mesmo. Nós estamos hoje buscando um entendimento, uma compreensão e, mais do que isso, um estilo de vida, de como servir ao Senhor. E só há como servir ao Senhor de fato e de verdade com um coração semelhante ao de Jesus. E o coração semelhante ao de Jesus é o coração que ama ao Senhor acima de todas as coisas e ama as pessoas como a nós mesmos. Queridos, a palavra não mudou. A palavra é a mesma ontem, hoje e eternamente. Continuamente o mandamento de Deus para nós é: amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, com todo o teu entendimento, com toda a tua alma, com todas as tuas forças. E o que mais? E o meu próximo como a mim mesmo. Essa pessoa que está do seu lado, esse amado pastor, essa amada pastora, suas ovelhas, as ovelhas mais rebeldes, as ovelhas mais complicadas, as ovelhas mais temperamentais, as ovelhas mais idosas, as mais jovens, não importa. O Senhor te chamou a amar todas. E detalhe, além delas, todas as pessoas que Deus colocar no seu caminho. Porque a grande verdade é que Deus te colocou como pastor, sabe, na cidade em que você está, seja lá em Jataí, seja em Mineiro, seja em Rio Verde, seja em Cuiabá, seja onde for, mas Deus não te colocou apenas como pastor da Igreja Luz para os Povos. Deus te colocou como pastor daquela cidade. Então o seu desafio é amar, cuidar e ganhar todas essas pessoas. E o princípio bíblico é justamente a história do nosso samaritano. O samaritano, aquele que se sobrepôs ao levita e ao sacerdote e cumpriu algo que deveria ter sido feito. Ele cuidou daquele homem ferido, ele o abençoou, ele semeou na vida dele, ele deu o que ele tinha, ele deu amor, ele cuidou, e hoje eu e você somos sacerdotes do Senhor. E às vezes nós estamos mais preocupados com a eclesiologia, nós estamos mais preocupados com a metodologia, com a visão, com a organização, e não nos atemos ao foco. Qual é o foco? Amar a Deus acima de todas as coisas e amar as pessoas como a nós mesmos. Por isso, ser igreja é amar ao Senhor, amar as pessoas. Ser igreja é servir ao Senhor, servir as pessoas. Tudo precisa girar em torno disso. Por isso, nós precisamos avaliar o que estamos fazendo. Está contribuindo, está unido a esse entendimento de amar a Deus e amar as pessoas? Está promovendo o reino de Deus, está trazendo a cultura do voluntariado? Porque a cultura do voluntariado é envolver o maior número de pessoas possível. Para o tamanho da obra que Deus tem para fazer na sua vida, você vai precisar de uma mega equipe. Você vai precisar de muita gente. Você vai precisar de muitos obreiros de crianças, porque a sua igreja de crianças, o seu ministério infantil, querido, vai ter centenas, vai ter milhares de crianças. Por isso você vai precisar de muita gente para cuidar delas. Você vai precisar de várias equipes de louvor. Por quê? Você não vai ter mais só um culto de celebração ao domingo. Você vai ter 2, você vai ter 3, vai ter 4. Em nome de Jesus, você vai precisar de gente para trabalhar. Você vai precisar de servos para estarem à porta recebendo. Enfim, nós precisamos motivar e envolver as pessoas no serviço no reino de Deus. E como isso se faz? Com pressão? Com cobrança? Com imposição? Com autoritarismo? Com pânico? Com medo? Não. Com influência. E a melhor influência é o nosso testemunho. Queridos, isso é imutável, é um princípio imutável. O melhor ensino é o exemplo. Aquilo que eu faço, aquilo que eu me posiciono. Porque se eu falo para as pessoas orar, mas eu não oro. Se eu falo para as pessoas amarem umas às outras, mas eu chego no culto, graças a Deus isso não acontece no nosso meio. Mas às vezes eu vou para o culto, vou para a minha sala de oração e fico lá 2 horas, oh, glória de Deus, aleluia. E só desço na hora da mensagem, porque agora o homem de Deus, o profeta ungido vai falar. Senhor, esse homem é Moisés resplandecendo na face da terra, tem que ser arrebatado. Queridos, não, na minha visão pessoal, e você não é obrigado a crer ou concordar com isso, fique à vontade. Mas eu particularmente acredito que os nossos momentos de glória do Senhor não são antes do culto, ou até mesmo durante o culto ali, para buscar o Senhor, porque naquele momento ali eu preciso estar direcionando os meus esforços para amar as pessoas, para dar um sorriso, para dar um abraço. As pessoas estão carentes de mim como pastor, de mim como líder. Então eu vou para a recepção, eu vou lá no estacionamento, ver se está tudo organizado, eu vou checar se está tudo funcionando bem. Estou ali para abraçar, para amar, para, demonstrar afeto, demonstrar carinho e ser o exemplo para todo
o nosso time, para toda a nossa equipe de trabalhadores. Não, eu sou o pastor, então meu negócio é pregar, eu estou aqui, preparei, orei, jejuei, me tornei inatingível. Irmãos, quantas vezes nós já lidamos com convidados ou com preletores que tinham segurança, ficavam aqui, outro ali, ninguém pode chegar perto. Esse não é o Jesus que nós conhecemos. Graças a Deus pela vida do nosso apóstolo. O apóstolo, ele é o maior beijoqueiro que eu conheço, né? O beijo do apóstolo, igual aquela música da Damares, né? Tem sabor de mel. Todo beijoqueiro ele. E por onde ele vai, ele fica aí, né? Beijando todo mundo. O apóstolo Noemi fica de olho. De vez em quando a gente tem que vigiar, mandar fotinha, né? Porque ele fica... Estou brincando. Ele é muito carinhoso. O que isso demonstra? Que ele é acessível, que ele é relacional e ele é intencional nesse sentido. Ele faz questão de demonstrar afeto. Nós tínhamos uma irmã lá em Uberlândia, ela viúva, passou um tempo de muito sofrimento emocional e um dia Deus usou o apóstolo para curar ela. Fui lá pregar e ele, minha querida, e deu aquele abraço, deu aquele beijo molhado, né? Apertado. E ela disse, apóstolo, que foi curada pelo beijo do Senhor. Recebeu o amor de Jesus. Eu achei tremendo, sabe? Então, querido, não, chega perto de mim, não amassa minha roupa porque eu vou pregar. Senhor Jesus, meu irmão, fecha a camiseta e se abraçando a meninada, vai para a nação jovem, pula, sabe? Mas gruda no seu rebanho, seja amoroso, carinhoso. Para quê? Para que eles queiram ser, queiram estar, queiram viver o mesmo evangelho que você vive. Eu e você somos os testemunhos, somos os referenciais, somos nós que vamos influenciá-lo. Segundo lugar, na cultura do voluntariado, você é chamado para preparar os corações das pessoas para desfrutarem da presença de Jesus. Eu e você é quem vamos gerar no coração delas sede, fome, desejo pela presença do Senhor. Por isso, queridos, não dá para ter apatia, não dá para ter frieza, não dá para ser geladeira espiritual. Eu e você somos chamados para desenvolver, isso é desenvolvido, segundo a psicologia, carisma. Nós precisamos de líderes carismáticos. O que é ser um líder carismático? É alguém que vai conseguir desenvolver nas pessoas, sabe, essa agradabilidade, essa amabilidade. É você se tornar alguém amável, que consegue tocar o coração das pessoas, justamente para que elas desfrutem da presença de Jesus. Quem é Jesus para você? O que Jesus representa na sua vida? O apóstolo leu aqui em Romanos que o reino de Deus consiste em alegria, gozo no Espírito Santo. Mas como que você vê Jesus? Porque a maneira como você vê Jesus vai determinar a maneira como você transmite Jesus. A maneira como você se relaciona com Deus vai determinar a maneira como você vai transmitir a Deus. E às vezes, irmãos, nós temos que ter muito zelo por esse altar, por esse púlpito, pela palavra que nós pregamos aqui nas redes sociais, sabe, em todos os lugares, porque repercute. E repercute daquilo que nós estamos vivendo. O que estamos vivendo? Às vezes ouvimos palavras de confronto, palavras de exortação, palavras de crítica, de julgamento, de condenação. Não. Outra coisa, vamos falar de ninguém. Vamos falar de ministério A, B, C, D, não importa. Nós estamos aqui vivendo a graça, vivendo a unção, vivendo o poder, vivendo a prosperidade, vivendo as portas que o Senhor tem aberto para nós no Brasil, fora do Brasil, aonde nós chegamos, tem portas abertas. O que é isso? Isso é o destino profético que o Senhor estabeleceu em nós. Por isso, vamos nos relacionar com Jesus e com as pessoas, levando elas a ter um amor profundo pelo Senhor. E não uma visão, sabe, dura, religiosa, legalista, impositiva, que às vezes dá mais medo. Às vezes as pessoas se relacionam com você com medo. A pessoa não pode ter medo de você, não pode ter medo de mim, precisa ser acessível, sabe? Tem um detalhezinho que eu acho muito interessante. Você pode avaliar como que eu vou descobrir isso na minha vida pessoal. Presta atenção num detalhezinho. As crianças gostam de você, as crianças chegam perto de você. Se você é uma pessoa que atrai crianças, isso é uma coisinha pequenininha, só uma pinçadazinha. Se você é alguém que é acessível para as crianças, que as crianças gostam de você, de te abraçar, de conversar, de você se relacionar com elas, você está num excelente caminho. Porque criança tem um faro especial para pessoas que são agradáveis, amáveis, gentis e cordiais. Agora,
criança tem medo de sujeito rabugento, ranzinza, cara amarrada. Jesus não era assim. Jesus disse: deixai vir a mim os pequeninos. Então, pensa como é que está o nível da meninada em você. Você chega perto da meninada, ai meu Deus do céu, o pastor chegou. O pastor fica com medo da sua barba, a criança fica com medo da sua barba. Estou brincando, eu brincar com o pastor Bispo Ronaldo aqui, mas tenho certeza, já vi ele fazendo graça, os meninos da igreja aqui, tudo é neto dele, né? Colocando a Bispa Aderani mais velha, né? Mas a grande verdade é essa, queridos. As crianças são reflexo do nosso ministério em relação a carisma, em relação à aceitação. Pensa um pouco mais sobre isso. Terceiro, penúltimo. Na cultura do voluntariado, o único título que temos e possuímos é o de servo. Nada contra nossos títulos e nomenclaturas ministeriais. O apóstolo, o bispo, o pastor, o diácono, o servo. Ok, nada contra, desde que isso não se torne um instrumento de poder, um instrumento de domínio, um instrumento de controle, um instrumento de manipulação. Título não pode ser o meio pelo qual eu exerço o meu ministério. O nosso ministério e título, fundamentalmente falando, é o de servo. E não há título mais lindo do que esse. Por quê? Porque Jesus não veio para ser servido, mas Jesus veio para servir. Nosso chamado é servir. E para servir, eu não preciso ser querubim, serafim, vice-deus, sei lá o quê. Não preciso. Não preciso de títulos, eu preciso de ter um coração de servo. Nós sabemos que nos últimos anos entrou no Brasil o vírus da titulocracia, esse desejo de poder por ter um título. O apóstolo, o missionário, o bispo, não sei. Não. Querido, se for para atrapalhar, especialmente no sentido de ganhar pessoas e de cuidar bem delas, vamos remover os títulos. Nosso principal título é o de servo. Aproveita, inclusive, fala para a pessoa que está do seu lado, não esquece não, mas você é um servo top, da hora. Você tem um coração, você tem uma cara de servo. Eu olho para você, eu tenho felicidade, alegria de saber que você é um servo. Eu quero imitar você, eu quero ser igual a você. Tem pessoas aqui, queridos, que eu queria andar junto, queria estar mais perto, queria poder, sabe, porque são homens e mulheres tão preciosos, tão especiais. Estamos aqui para encher a bola de ninguém, mas é a verdade. Nós somos um ministério de servos. Por isso, esse título, sabe, é o mais importante para nós. Não vamos nos preocupar em nomenclaturas. E vamos levar isso para as nossas igrejas locais. Não importa, eu não preciso de nomenclaturas extraordinárias para trazer poder ou autoridade. E, em último lugar, na cultura do voluntariado, e aqui talvez a gente vai precisar ser um pouco mais contundente para encerrar. Na cultura do voluntariado, que é a cultura que nós queremos viver, que nós vamos desenvolver cada vez mais, melhorar e ampliar, eu sou chamado para servir e não para ser servido. Vamos pensar em alguns anos atrás, sem citações, mas a maioria de nós viveu essa cultura de subserviência, no qual nós estávamos ali prontos a servir, mas com o interesse de sermos servidos. E às vezes deixamos isso subir na nossa cabeça, e aí a gente queria um lugar especial, a gente queria um lanche especial, uma água especial, né, um púlpito especial, um carro especial, uma casa especial, uma janta especial, ovelhas especiais. E esse não é o evangelho verdadeiro. Porque o Senhor Jesus, ele foi criticado porque ele ia na casa dos fariseus, publicanos, pecadores, das prostitutas. Aliás, a alta estirpe sempre seguia Jesus. A alta estirpe de publicanos, pecadores, ladrões, prostitutas e todo tipo de gente boa, por assim dizer. O que eu quero trazer nesta manhã, então, para a gente concluir aqui e trazer esse entendimento? Queridos, nós somos servos. Nós somos servos do menor ao maior.
Nós somos servos sem fazer acepção de pessoa. Nós somos servos para abençoar a nossa igreja local. Não fomos chamados para sermos servidos. Fomos chamados para servir. O maior servo da nossa igreja local deve ser quem? O pastor, a pastora, a equipe de liderança. Jamais termos uma equipe de pessoas intocáveis. Não, ele é o fulano de tal, não pode... Não, isso não existe. Nós fomos chamados, sim, para lavar banheiro. Ah, mas eu não preciso fazer isso. Quem disse que não? Se você não lava, mas pelo menos vai lá dar uma checada e pensa que se a irmã que cuida, ou o irmão que cuida, e de repente você está indo lá, um dia desse eu tive uma experiência dessa, a nossa irmãzinha cuida da limpeza, deu uma atrasada e a gente foi lá para ajudar ela, sem nenhum problema, sabe, servindo, e ela ficou assim impactada, poxa, o bispo está aqui tirando lixo do banheiro, qual o problema, irmãos? Qual o problema de ir lá ajudar a estacionar um carro, de ir lá pegar um guarda-chuva? Deixa eu dizer para você, nós estamos no tempo de chuva, melhor oportunidade para você demonstrar que você é servo. Traz da sua casa um baita guarda-chuva, compra já uns 10, uns 15, compra uns 50, porque vai chegar uma multidão, você vai montar uma equipe de servos para ir receber os irmãos na porta com guarda-chuva. O irmão vai falar, que é isso? Essa é a minha igreja, olha o lugar que eu estou sendo recebido. Sabe, prepara um ambiente, gente, põe guarda na porta da tua igreja. Ah, quem? Levanta irmãos, prepara o coração deles com um desejo de servir. Vai você, faz o primeiro dia. Que isso? O bispo lá de colete amarelo do lado de fora, olhando o carro. Que é isso? Que igreja é essa? Nós somos chamados para servir os nossos discípulos, servir as famílias. Sabe, queridos, vamos sair dessa posição boçal, ridícula, de superioridade, de achar que somos algumas coisas. Nós não somos nada, nós somos servos e somos e temos o que temos pela graça infinita, misericórdia maravilhosa, graça do Senhor sobre as nossas vidas. Por isso, uma igreja excelente é uma igreja de servos. Uma igreja excelente é uma igreja de homens e mulheres que estão dispostos a ser semelhantes a Jesus. Amar ao Senhor acima de todas as coisas, amar as pessoas como a nós mesmos. E eu quero orar para que esse Espírito, para que esta unção, para que essa graça nos permeie, nos tome, nos domine, e assim seja aqui e em todas as igrejas Luz para os Povos do Brasil e do mundo, em nome de Jesus. Uma igreja de voluntários apaixonados por Jesus, onde as pessoas querem estar, onde as pessoas desejam e se alegram estar, ficam totalmente desejosas de ouvir o próximo louvor, de ouvir a próxima palavra, querem estar no culto, querem ir para a célula. Por quê? Porque é uma igreja de amigos, é uma igreja de servos, é uma igreja de gente que se ama, que se cuida, que se serve, que se abençoa através do repartir e do compartilhar. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Eu quero orar por mim, eu quero orar por você. Por quê? Porque todas essas verdades nós estamos desenvolvendo. Se você ouviu algo com o qual você não concorda, joga fora. Paulo fala assim, olha, ouve todas as coisas, examina tudo, retém o que é bom. Se algo, uma vírgulazinha, um versículo edificou, glória a Deus, mas permita-se ser edificado pelo Espírito Santo. Queremos uma igreja excelente. Quantos querem uma igreja excelente? Se você quer uma igreja excelente, com a sua mão levantada, então ore. Ore nesta manhã, Senhor, eu quero ser essa igreja excelente. Senhor, eu sei que eu sozinho não consigo, sozinho eu não posso. Senhor, eu te peço em nome de Jesus, te peço que o Senhor me capacite para levantar discípulos, líderes, obreiros, Senhor, intercessores, líderes de criança, ministros de louvor, diáconos, homens e mulheres com esse coração, o coração de Jesus, um coração de servo, um coração pronto para amar, um coração pronto para abençoar. Senhor, me ensina, erga sua voz ao Senhor, ore pela sua igreja agora, ore pelos voluntários que Deus vai te dar, ore pelos discípulos, ore pelas suas células, ore e fala para o Senhor, Senhor, eu quero viver essa igreja excelente, Senhor, eu quero viver unido ao nosso ministério, num só propósito, numa só visão, num só coração, somos luz, minha igreja será excelente, nosso louvor será excelente, a palavra será excelente, as células serão excelentes, tudo será excelente. Pai, em nome de Jesus, eu oro por nós,
como ministério, te agradecendo pelo privilégio de te servir, pelo privilégio de sermos escolhidos do Senhor para esta geração. Somos a igreja do século 21 e queremos viver o melhor desses dias, obedecendo ao Senhor, amando o Senhor acima de todas as coisas e amando as pessoas como a nós mesmos. Te agradeço, Senhor, pela nossa liderança, que é um exemplo para nós de servitude, de amor, de paixão. Por isso, Pai, faz-nos com esta visão, com este coração, de sermos igreja excelente e edificarmos ministérios com um voluntário forte e poderoso para a glória do nome do Senhor Jesus. Amém? Se você crê, você pode aplaudir e glorificar o nome do Senhor.